Vamos então? Continuando os nossos critérios de divisibilidade. Vamos agora para o critério de divisibilidade por 6. Primeiro, pessoal, o critério por 6 ele não tem um critério específico individual para ele. Não. Ele acaba absorvendo dois outros critérios. Como assim? Você vai entender agora. Deixa eu te mostrar. Vem cá. Olha só. Dá uma olhadinha. Aqui, A4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Critério de divisibilidade por 6. Deixa eu montar aqui. Vamos ter. O número para ser divisível por 6, pessoal, você tem que lembrar que ele vai ter que satisfazer a dois outros critérios. Ele vai ter que ser divisível por 2 e, ao mesmo tempo, divisível por 3. Ou seja, ele tem que satisfazer a dois outros critérios. Tudo bem? Por 2 e por 3. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um número qualquer e verificar se ele é ou não divisível por 6. O exemplo, para você entender bem. Exemplo. (41.000). Deixa eu separar um pouquinho esses números. 41.082. Tá aqui. Pessoal, quando você olha para esse número, 41.082, e quer descobrir se ele é ou não divisível por 6, o que vai acontecer? Como é que você faz para verificar se ele é ou não divisível por 6? Você vai analisar se ele é divisível por 2 e vai analisar se ele é divisível por 3. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Olha só. O que acontece? Na hora que chega aqui, eu vou começar. Vamos analisar se ele é por 2. Quando eu olho, eu verifico que ele é um número par. Então, já que esse número é par, eu já consigo, então, dizer que sim, que por 2 deu certo. Ele é divisível por 2. Mas o fato, pessoal, dele ser divisível por 2 ainda não caracteriza a divisibilidade por 6. Não, porque entenda que você tem aqui o i, ó. O i quer dizer que você tem que satisfazer os dois critérios. Tem que ser divisível por 2 e divisível por 3. Por 2 já sei que é? Sim, porque é par. Agora vamos verificar se é por 3. E o critério de divisibilidade por 3, a soma dos algarismos. Vamos então somar. Na hora que eu somo, eu tenho para o resultado da soma 4 mais 1, 5, 13, 15. Então, a soma é igual a 15. Tá aqui. Soma igual a 15. Tá aí o nosso resultado, certo? O que é que vai acontecer agora? Eu posso agora concluir que ele conseguiu ser por 2 e também conseguiu ser por 3. Por 2, porque ele é par, termina com 2. E por 3, porque a soma dos algarismos dá 15, que é múltiplo de 3. Então, ele é por 2 e também é por 3. Todo número que consegue ser por 2 e por 3, consegue ser por 6. O que consegue, então, satisfazer e fazer com que o número 41.082 seja múltiplo de 6, ou seja, divisível por 6. Tudo bem? Vamos deixar o critério de divisibilidade por 7 para o final, certo? Por 7 vai ficar para o final. Vamos agora saltar para o critério por 8. Porque o critério por 7 é um pouquinho mais delicado, então você vai ver no final. Critério de divisibilidade por 8. O critério de divisibilidade por 8, pessoal, ele lembra o critério por 4. Quando é que um número era divisível por 4? Quando o número formado pelos dois últimos algarismos era divisível por 4.
O critério por 8, pessoal, ele é bem parecido, só que no lugar de analisar os 2 últimos algarismos, você vai analisar o número formado pelos 3 últimos algarismos. Olha só, deixa eu te mostrar um exemplo. Tá aqui, ó. Vou te mostrar aqui um número que satisfaça. Deixa eu ver aqui. 78.984. Pronto. Na hora que você estiver diante desse número e quiser saber se ele é ou não divisível por 8, o que é que você vai fazer? Lembra como é que era o critério por 4? Você olhava para os 2 últimos algarismos, tá vendo? Ó, 16, ó. E agora você vai olhar para os 3 últimos algarismos. Vamos ficar com... Vamos olhar para cá, ó. 984. E no lugar de dividir o número todo, você divide apenas do 984. Por exemplo, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. 984, só o 984. Dividido por 8. Deu 123. Uma divisão exata. Então, pode ficar tranquilo, pois se esse número é múltiplo de 4, então esse aqui vai ser múltiplo de 8. Ó, múltiplo de 8. Porque se 984 conseguiu ser divisível por 8, o número todo também será múltiplo de 8. Ou seja, divisível por 8. Observe que aqui eu analisava os 2 últimos algarismos. Aqui eu analiso os 3 últimos. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Questão de número 7. Tópico 7. Critério de divisibilidade por 9. Quando é que um número é divisível por 9? Vamos lá. Aqui. O critério de divisibilidade por 9 é parecido com o critério de divisibilidade por 3. Como é que o número era verificado? Se era ou não divisível por 3? A soma dos algarismos tinha que dar um múltiplo de 3. No caso do critério por 9, pessoal, para saber se o número é ou não divisível por 9, você vai fazer a soma dos algarismos e verificar se a soma encontrada é um múltiplo de 9. Tudo bem? Por exemplo, vamos colocar aqui o número 8. Deixa eu colocar um pouquinho mais separado para somar. 8, 6, 8, 6. Pronto. Tá aí. Será que o número 88.686 ele é divisível por 9? Vamos então somar. Ó, soma e soma. Quando você soma, pessoal, qual é o nosso resultado? A soma vai dar igual a 8 e 8, 16, 22, 30, 36. Pronto, 36. Pessoal, eu tenho aqui o número dando 36. Essa soma é igual a 36. E se eu tenho 36 dividido por 9, observe que o número 36, eu não estou dividindo 88.686. Não, eu estou dividindo a soma 36. Dá para dividir por 9? Sim. Se você consegue dividir esse número por 9, automaticamente o número todo também será divisível por 9. Observe o critério por 3, a soma tinha que dar múltiplo de 3. Por 9, a soma tem que dar múltiplo de 9, tá bom? E um detalhe importantíssimo, já que nós chegamos até aqui. Todo número que é múltiplo de 9, ele também é múltiplo de 3. Porém, nem todo múltiplo de 3 será múltiplo de 9. Por quê? Porque se o cara consegue ser divisível por 9, ele consegue também ser divisível por 3, pois o 3 está dentro do 9, o 3 é fator do 9. Tudo bem? E, pessoal, uma outra informação importantíssima, um outro lembrete.
Volta um pouco para o critério de divisibilidade por 4 e o critério de divisibilidade por 8. Quando é que um número é divisível por 4? Quando o número formado pelos dois últimos algarismos for múltiplo de 4. Quando é que um número é divisível por 8? Quando o número formado pelos três últimos algarismos for múltiplo de 8. Tudo bem? Então, pessoal, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Atenção. Se o número terminar em 00, vamos supor. Tá vendo aqui, né? Ó? Se eu tiro, eu vou tirar agora, aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ó. E vou colocar 00. 0, 0. O número continua múltiplo de 4? Continua, porque 00 é múltiplo de 4. Então, o número que termina com 00, ele também é múltiplo de 4. Aí, Thiago, por isso que meu professor, na hora que ele explicou, ele disse que o número poderia terminar em um número. E o número tinha que terminar em um número formado por dois últimos algarismos, múltiplo de 4 ou em 00. O que é desnecessário, pessoal. Venhamos e convenhamos. Na hora que eu digo que o número para ser divisível por 4, ou seja, a divisão por 4 vai ter que ser exata, tem que terminar em um número que formado pelos dois últimos algarismos seja múltiplo de 4, o 00 já está automaticamente contemplado nesse cenário. Eu não preciso calcular o 00 com funcionamento separado, ok? O 0 ele é múltiplo de 4. E isso vale também para o caso do 8. Se eu chego aqui e pego 78.984 e apago isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar aqui e vou colocar 3 zeros. Esse número, 78.000, também é divisível por 8? Sim. Por quê? Qual é a exigência para que ele seja múltiplo de 8? Tem que terminar em um número que, formado pelos três últimos algarismos, seja múltiplo de 8. E o 0 é múltiplo de 8. Então, continua valendo. Então, se terminar em 00 é por 4, se terminar em 0, 0, 0, por 8. Tudo bem? Beleza. E agora, critério por 10. Quando é que um número ele é divisível por 10? O 10 é o mais fácil de todos os critérios, não é isso? Basta, para ser por 10, basta o número terminar em 0. Pronto. Como é que vai ficar? Vamos lá. Bom. Aqui. Vou botar aqui um exemplo. Terminado em 0, tá certo? Qualquer número que você tenha terminado em 0, 4, 5, 2, 9, 4, 0. Pronto. Terminou aqui, ó, em 0 é múltiplo de 10. Qualquer número. Então, já sabe. Todo número que é divisível por 10 também será divisível por 5, pois o 5 está dentro do 10. Assim como, já te falei, que todo número que é múltiplo de 9 também é de 3. Beleza? Então tá aí. Vamos saltar agora, pessoal, para o critério de divisibilidade por 12. Calma, observe que eu estou devendo o critério por 7 e o critério de divisibilidade por 11, tá certo? Não se preocupe que eu vou deixar para o finalzinho. E aqui, critério de divisibilidade por 12. Pronto, por 12. Vamos a um exemplo. Mas antes de ir para o exemplo, vamos fazer uma analogia com o critério de divisibilidade por 6. Lembrando que o critério por 6, ele não tinha um critério próprio. Ele pediu ajuda ao 2 e ao 3, ok? Quando chega agora no critério por 12, o que é que você deve, então, observar? Atenção, 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 atenção. Pessoal, pense um pouco comigo. O número para ter o fator 12 dentro dele, porque para ser divisível por 12, tem que ter o 12 dentro dele. Mas se você for separar o 12, quem é 12? O 12, considerando em números primos,
eu tenho que ter pelo menos um fator primo para conseguir quebrar, no caso, o 2 e o 3, do 6, critério por 6, por 2 e por 3. Tanto o 2 quanto o 3 são números primos. Mas quando eu tiver um número maior, eu preciso fatorar usando pelo menos um primo. Por exemplo, critério por 12. O número para ser por 12, pessoal, ele tem que ser por 3 e ao mesmo tempo tem que ser por 4. Se o número conseguir ser ao mesmo tempo por 3 e também conseguir ser por 4, com certeza ele será por 12. Lembrando que o 3 é primo. Aí você já pode estar pensando, sim, Tiago, mas o 12 eu também posso separar o 12 como 2 vezes 6. E o 2 é primo. Pois é, mas se você observar dentro do 6, você tem o 2 de novo. Então não pode. Tá certo? Não pode ter elemento na interseção. Eu não posso ter fator comum. Então, na realidade, o que eu preciso deixar claro para você é que eu preciso fatorar usando dois números primos entre si. Ou seja, onde o único número que vai ser comum como divisor desses dois primos entre si, no caso, o que caracteriza primos entre si é ter apenas o número 1 como fator comum. Por exemplo, o 2 e o 6. O 2 e o 6 não são primos entre si. Por quê? Porque quais são os divisores do 2 que também são divisores do 6? O 1 e o 2. Quando eu tenho dois divisores em comum, já era. Não são mais primos entre si. Agora, o 2 e o 3 são primos entre si. Por quê? Porque se você observar um pouco, eu tenho o único divisor do 2 também é do 3, o número 1. O 3 e o 4, qual é o único número que divide o 3 também divide o 4? O 1. Então são primos entre si. Então sempre que eu conseguir quebrar um número usando fatores primos entre si, eu posso usar um critério visto antes. Vamos com calma. Por exemplo, por 12, 3 e 4. Vou colocar um exemplo porque aí fica mais fácil você ver. Vou colocar o número 10.488. Pronto, deixa eu separar aqui um pouquinho. Vou somar. 10.488. Vamos analisar. Esse número, ele é por 3? Para saber se ele é por 3, eu vou ter que somar. Então, vou fazer bem aqui embaixo assim, ó. Soma, soma, soma e soma. Quanto é que está dando essa soma? Vamos verificar se ele é por 3 primeiro. Para ser por 12, tem que ser tanto por 3 quanto por 4. A soma, pessoal, vai estar dando como resultado, nesse caso, ó, 5, 13, 21. Pronto, 21. Se você tem resultado 21, significa dizer que sim, que você tem um número que é divisível por 3, tá vendo? Ó? Então, ele já é por 3, 21. O 21 é divisível por 3. E para saber se ele é por 4, lembra? Olha para o número formado pelos dois últimos. Então, você vai olhar para o 88. 88. Dá para dividir o 88, pessoal? Dá para dividir o 88 por 4? Sim, esse cara é divisível por 4. Então, se o 88 consegue ser divisível por 4, ele faz com que todo o número seja por 4. Conclusão: 10.488 é divisível por 12, porque consegue ser divisível por 3 e consegue ser divisível por 4. Portanto, consegue ser por 12. Tá claro? Se você entendeu esse embalo, eu agora te faço um convite. Sem eu falar nada, quem vai ser o critério de divisibilidade por 15, por exemplo? O que é que eu tenho que falar para que o número seja divisível por 15? Ora, pessoal, para ser por 15, ele tem que ser simultaneamente por 3 e por 5. Pronto. Por 3 e por 5. Por quê? Porque o 15 eu posso fatorar em números primos entre si, no caso, usando o 3 e o 5. Agora é só usar esses dois critérios e montar o 15. E você pode montar o critério que você quiser, a partir de agora. 21, Thiago, o número vai ser divisível por 21. Tem que ser por 3 e também por 7, beleza? 14, por 2 e 7, tá bom? Então tá aí. Você já consegue quebrar e montar o critério que você desejar. Legal, né? Quando você entende, fica uma maravilha. Vamos a um exemplo. Pessoal, vou colocar aqui um número que seja
por 15. Vamos analisar. Será que o número 13.110 ele é divisível por 15? Será que esse número, se eu dividir por 15, dá exato? Vou verificar. Ele tem que ser por 3. Se ele for por 3, a soma é um múltiplo de 3. Vamos agora à soma. Ó. Se você somar, a soma está dando 4, 5, 6. Então, a soma vai dar 6. O número 6, pessoal, dá para dividir por 3? Sim. Então, por 3 já deu certo. Por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, por 5, terminou em 0, então já era. Ó. 0 e 5. Tá aqui. Tudo bem? Então, por 5, basta terminar em 0 ou 5. Terminou? Ok. Então, ele conseguiu ser por 3, conseguiu ser por 5, sem medo de ser feliz. 13.110 é também por 15. Muito legal. Ó, vou só te mostrar aqui com a calculadora. Deixa eu colocar ele aqui. Pegar para cá. Ó, 10.488 dividido por 12. Eu disse que dava uma divisão exata. Quer ver? Ó, 874, um número exato. Resto 0, um número inteiro. Vamos agora fazer esse aqui. 13.110 dividido por 15. Eu disse que dava uma divisão exata. E dá 874. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok? Então tá aí, pessoal. Já vimos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15. Mas aí eu já posso parar e você pode ir montando quem você quiser. Tiago, critério de divisibilidade por 18. Isso mesmo, para ser por 18 tem que ser por 2 e por 9. Se conseguir ser por 2 e por 9, com certeza vai ser divisível por 18. Né? Porque o 2 e o 9 são primos entre si. Né? O 9 não é primo. Mas por que ele é primo entre si? O 2 e o 9. Porque o único número que divide o 2, que também divide o 9, é o número 1. Então são primos entre si. Tá certo? Legal? Estou devendo 2 critérios. Eu saltei o critério de divisibilidade por 7 e saltei o critério de divisibilidade por 11. Vamos para o próximo slide para falar desses dois 11, né? Então tá aqui. 11. Vou fazer agora por 7. Pronto. O critério por 7, pessoal, muitos professores já não colocam mais esse critério nessa aula de critérios de divisibilidade. Mas por que, Tiago, que eles já não colocam mais? Porque, pessoal, o critério de divisibilidade por 7 é um critério um pouco mais demorado. Você viu que de todos que eu fiz, você tem um raciocínio bem rápido para verificar se o número é ou não divisível pelo que eu quero analisar. O critério por 7 não. Eu vou precisar ter um cuidado maior, um tempo maior, um desgaste maior. Mas ainda assim, eu acho interessante te mostrar. Porque você é que vai ser o responsável por dizer se vai ou não usar o critério de da prova. Eu não quero ficar com essa responsabilidade. Vou passar para você, vou transferir para você essa responsabilidade. E eu vou te mostrar. Você decide. Tudo bem? Vamos então. Olha só. Bem, pessoal. Vamos analisar se o número 61.215, se ele é múltiplo de 7. Ou seja, se esse número dividido por 7 dá uma divisão exata. Vamos analisar? Tá aí, 61.215. Bem, como eu te falei, o critério por 7, para muitos professores, já nem deve mais existir. Para outros, ainda fala. Eu, particularmente, prefiro explicar e você decidir. Vamos lá. O que você faz para verificar se o número é ou não divisível por 7? Você pega o último algarismo do número e exclui. E devolve para subtrair o dobro do excluído. Parece complicado, eu sei, mas deixa eu te mostrar. Você pega aqui, pessoal, e vai excluir o último. Então, esse 5 aqui, ó, deixa de existir, sai. Porém, você devolve para subtrair o dobro dele. E faz a diferença, tá aqui, ó. Pega o 5, subtrai o dobro.
Vamos encontrar, então, 6, 1 e 11. Pronto. Tá aí. Peguei o número, subtraí o dobro, ó, vezes 2. 10. Ficamos com esse número. O número que eu estava analisando, 61.215. Agora eu vou analisar 6.111. Será que o número 6.111 ele é divisível por 5? Bem, aliás, por 7? Pessoal, ainda é difícil de saber, então eu continuo o processo. Vou excluir o último algarismo, e vou subtrair o dobro dele. No caso, estou excluindo 1, o dobro de 1 vai ser o número 2. Observe que eu estou subtraindo o dobro dele. Vamos ficar, portanto, com o número 609. 609. Tá aí, ó. Ok? Chegamos aqui. O que é que vai acontecer? 609 é o número que eu vou analisar. Pessoal, 609 é fácil para saber se é divisível por 7? Não, Thiago, eu ainda não sei. Pois então, você pode continuar o processo. Elimina o último, o 9, elimina o 9 e subtrai o dobro de 9. No caso, vai subtrair 18. Ao subtrair 18, você vai encontrar 42. 42 como resultado. Agora não, pessoal. Chegando em 42, eu te pergunto. 42, é fácil saber se é múltiplo de 7? Não, Thiago, eu não sei. Não, é covardia. Não, pessoal, 42 já dá para você verificar se é ou não múltiplo de 7. Na hora que você diz que sim, você está automaticamente mostrando que o 42 é múltiplo de 7. Pessoal, se você encontrou, você fez a redução e encontrou um número que você consegue julgar e ele deu múltiplo de 7, portanto, detalhe importantíssimo, ó. Portanto, meus amigos, o número 61.215 pertence aos múltiplos de 7. O número 6.111 pertence aos múltiplos de 7. O número 609 pertence aos múltiplos de 7. E o 42 pertence aos múltiplos de 7. Ou seja, pessoal, o que é que você precisa entender? Que o critério por 7, o que é que ele faz? Ele manda excluir o último e subtrair o dobro. E você vai reduzindo o número, vai diminuindo a quantidade de algarismos, até chegar em um número, bem ou mal, que você consiga dizer se ele é ou não múltiplo de 7. 42? Sim, é múltiplo de 7. Então, todos os números que foram apresentados depois da subtração são múltiplos de 7. Inclusive o primeiro, 61.215, que era quem você queria verificar. Tiago, como é que eu ia saber se ele não é múltiplo de 7? Vamos supor que no lugar de 42, você tivesse encontrado lá embaixo o número 40. Conclusão, 40 não é múltiplo de 7. Então, como 40 não é múltiplo de 7, já era. Nenhum dos números que estavam escritos antes, depois da subtração, seriam múltiplo de 7. Ó, vou te mostrar aqui. 61.215 dividido por 7. Exato, ó. 6.111 dividido por 7. Exato, ó. 609 dividido por 7. Exato. 42, claro que dividido por 7, 6. Exato. Tá vendo? Então, todos os números são múltiplos de 7. Não apenas o primeiro e o último, não. Mas todos os números que eu estou escrevendo de preto, que ficaram depois da subtração, são múltiplos de 7. Aí o que é que eu escuto muito em sala? Quando chega aí, o cara diz, professor, se era para fazer isso aí, era melhor ter dividido. Pessoal, ao iniciar o processo, eu deixei claro para você o quê? Que a situação era um pouco mais trabalhosa. Mas eu disse que você tinha a liberdade, o livre-arbítrio para decidir qual metodologia aplicar, se quer dividir de fato
ou se quer aplicar o critério de divisibilidade. Por que que eu não, digamos assim, cedi para a maioria dos professores, que nem a maioria dos professores, dizendo que o critério por 7 não existe mais? Porque uma vez eu escutei em sala o seguinte argumento. Um aluno me disse: Tiago, continue explicando o critério por 7, pois eu, não sei os meus amigos, mas eu sou mais rápido na multiplicação e na subtração do que na divisão. Então eu prefiro fazer a subtração a fazer a divisão. Pronto. Eu não precisava de mais nenhum outro argumento. Então, por isso, eu deixo você à vontade para o critério por 7 ser aplicado ou não por você no dia da prova. Mas eu queria que você tivesse conhecimento. Tudo bem? Então, pessoal, fechamos? Não, ainda estamos devendo um critério. Eu já começo o próximo vídeo e faço exercício sobre critérios de divisibilidade, falando do último critério, o critério por 11, que também é um critério conhecido por poucos. Tudo bem? Então tá aí, pessoal, uma ótima revisão. Nos encontramos, então, daqui a pouquinho com o critério por 11 e já começamos exercícios sobre critérios de divisibilidade, ok? Um forte abraço, pessoal, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.